Olá, turma. Bom, acharam que terminaram por aí a Idade Média, mas vamos em específico trabalhar algumas características marcantes desse período, principalmente quando se trata sobre a história da arte medieval, o período bizantino, né? Nós tivemos ali a consagração do Império Romano do Oriente, né, em se transformando depois posteriormente em Império Bizantino, e nós também vamos trabalhar, né, a concepção da arte românica e da arte gótica. Entenderam que essas três artes, né, influenciaram muito a construção do pensamento, né, histórico, né, do pensamento também voltado para a concepção artística. É uma fase de intensa transformação, vamos dizer assim, do período medieval, né, que compreende-se desde ali do século XV, do ano 476 depois de Cristo, até o ano de 1453, quando nós temos então a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos. Então, vale ressaltar a vocês que toda essa fase de transição, de transformação, ela se desdobra durante 1000 anos de história, do período do século V até o século XV, né? Por que disso? Porque depois da influência que o bizantino, o românico e o gótico vai dar à Idade Moderna, ela vai trazer então aquela concepção hedonista, antropocêntrica, né? Então ela vai ser totalmente diferenciada nesse momento. Então vocês têm que entender que essa fase, digamos, do bizantino, do românico e do gótico são fases distintas na história. Nós vamos ter ali o neo-românico? Vamos ter o neo-românico, né? Mas nós temos que entender que tudo isso acabou sendo influenciado por algumas, né, das características marcantes dessa fase, desse período. Por isso que nós falamos, né, em muitas das vezes, que a arte bizantina, a arte românica e a arte gótica, elas foram, digamos, desenvolvidas para aquele período, né? Principalmente na história, né, nós trazemos isso. Tentaram, vamos dizer assim, conciliar isso à Idade Moderna, mas devido à retomada do clássico, devido à retomada de outras características marcantes do período moderno, né, a arte praticamente medieval ela foi ficando de lado. Não é que ela foi desconsiderada, não, muito pelo contrário, ela foi sendo aprimorada. E nesse fator de ser aprimorada, ela acabou então, digamos, de uma certa forma, sendo, né, colocada ali no seu período, no seu cantinho, né, na sua história, mas não quer dizer que ela fora esquecida, muito pelo contrário. Os modernos, né, vários dos teóricos, Rafael Sanzio, né, Boccaccio e outros, né, acabam também bebendo dessa influência, né, bizantina, românica e gótica, até porque, por exemplo, a arte bizantina ela tem muita influência tanto do grego quanto do romano, por exemplo, e quanto também, né, da tradição muçulmana. Vale ressaltar isso. O românico ela tem muita influência, desculpa, daquilo que era, né, Gênova, Veneza, né, a Itália como um todo. O gótico, nós temos influência tanto da italiana, quanto também da francesa, quanto da inglesa. Então, ou seja, é marcante, né? São fases que acabam, então, sendo construídas tanto no Ocidente, quanto é o românico e o gótico, quanto também no Oriente, que é o estilo bizantino, por exemplo, né? Então nós vamos entender. E lembrando, vale ressaltar, não é porque está no Oriente que ela não sofreu uma influência românica. Tá? Isso é muito importante vocês lembrarem, porque, por exemplo, o românico, por ser e por vir de uma tradição, né, histórica, fundamentada naquilo que os romanos colocavam, então essa influência ela também se dá no Oriente. Bom, então é um fator, vamos dizer assim, é um misto, né, de cada uma dessas artes que acabam sendo aprimoradas e acabam sendo colocadas em prática. Mas vejamos, a arte medieval, seu contexto, claro, e os diferentes períodos que ela sofre influência. É importante vocês lembrarem que quando nós falamos de arte, nós temos que lembrar de período. Então, o período histórico que a arte bizantina, a arte românica e a arte gótica ela se encontra, como eu disse para vocês ali no início da nossa introdução, da nossa aula, ela está dentro do período do século XV até o século XV. Mas por volta do ano de 1300, né, no século XIII ali, é que nós começamos então a entender um pouquinho dessa transição. Por que nós conseguimos entender essa transição? Porque nós temos que compreender que durante o período do século XIII, XIV, XV, que são esses 300 anos que nós temos ali,
né? Por que que nós falamos 300 anos? Porque é uma fase de intensa transformação na sociedade medieval daquela época. Até eu já havia ressaltado isso com vocês quando eu coloquei, disponibilizei para vocês a aula, né, sobre a Baixa Idade Média. Quando nós começamos então o século XIII, nós temos que entender que o século XIII é um intenso ano, o ano de 1300, né, o século XIII como um todo, é um intenso ano, que é o ano de 1300, mas é o século XIII que traz uma intensa transformação na sociedade medieval. Essa transformação na sociedade medieval, ela faz com que a arte, a cultura, a arquitetura e as outras ações que estão dentro desse período também sofrem essas modificações. Até porque o contato do homem do Ocidente para com o Oriente, né, naquilo que nós chamamos de, não sei se talvez a terminação estaria incorreta, mas nós chamamos de Eurásia, né, que é o contato da Europa com a Ásia, né, o contato da Europa com o Oriente, ela faz com que haja né, essa digamos, né, influência total dentro, né, não só da perspectiva cultural, artística, como também religiosa. E o trabalho, claro, que foi produzido durante esse período, né, pelos artistas, então, durante o Império Romano, que aí nós temos que lembrar um Império Romano como um todo, não um Império Romano dividido, mas nós temos que entender o Império Romano como ele foi construído durante as suas conquistas, né, da Península Ibérica, Península Itálica, da Península do Peloponeso e assim por diante, nós temos que entender que tudo isso recebeu uma influência cristã religiosa, né, que acabou então sendo ligada às várias variadas culturas daquele período, principalmente a cultura bárbara. Por que disso? Porque quem não estava dentro da concepção cultural e artística, vamos dizer assim, dos romanos, eram considerados o quê? Bárbaros. Mas vale ressaltar a vocês, os bárbaros, vamos dizer assim, eram aqueles povos que foram dominados pelos romanos. E os romanos acabaram, então, sendo conquistados por esses mesmos povos que eles dominaram. Então, o fim, digamos, de todo o período romano, né, de toda a conquista romana, ela se dá justamente por conta das conquistas bárbaras diante desse império grandioso. Agora, o que vale ressaltar a vocês é a seguinte questão. Se, por exemplo, na formação do Império Romano, eles beberam da fonte grega, porque o que acontece? Para os romanos, os gregos eram super inteligentes. Então, nesse sentido, eles absorveram grande parte de tudo aquilo que os gregos tinham e colocaram dentro de sua cultura. Os deuses, a questão religiosa, a questão, né, porque eu falo a questão dos deuses, é o mito. Depois vem a questão da religiosidade, a influência que os deuses tinham naquele momento. Então, tudo isso acabou, então, influenciando diretamente nos romanos. E é justamente os romanos que vão construir as primeiras ramificações da cultura, vamos dizer, voltada para o bizantino e para o românico. É isso que vocês têm que compreender nesse momento. Porque o românico, né, assim como o bizantino, ele só tem essa construção por causa e por conta dos próprios romanos. E a história medieval, e claro, marcada por esse momento, também irá influenciar diretamente o quê? A arte medieval. Então, a arte medieval ela acaba sendo predominante em todo o território europeu, assim como também no Oriente Médio, por causa da influência bizantina. Então, são essas influências que acabam marcando toda uma fase, toda uma construção de um período. São essas influências que acabam, então, determinando o que será este período. Então, é uma fase que acaba, então, sendo colocada para nós como sendo uma fase não só histórica, mas uma fase de uma evolução artística. Porque nós temos que entender que ali existem símbolos, signos e significados. Não só nos textos, como também na arte como um todo. Aí você então tem a construção das igrejas, das catedrais, e ao mesmo tempo também todas elas influenciadas ou sendo influenciadas pelas doutrinas religiosas. Por que você tem essa questão da influência das doutrinas religiosas? Porque nós temos que lembrar que a Idade Média ela recebe a influência do judaísmo, né, como nós já
já percebemos ao longo da história. Ela recebe influência do cristianismo e também nós temos que entender que ela também recebe influência do islamismo. Então essas doutrinas religiosas, essas três doutrinas religiosas, ela acabam então também influenciando o quê? Na concepção artística e cultural. A primeira que acaba se destacando nesse sentido aí é a tradição cristã e depois, posteriormente, a tradição muçulmana. Até pelo fato de que, por exemplo, muitas daquelas influências que você tem dentro desse período, ela já se corresponde à sua fase histórica. Ela já se autocorresponde à formação histórica. Então, essa formação histórica ela está ligada diretamente também à arte. Muitas das vezes, por exemplo, quando nós lembramos ali do Império Bizantino, quando ele foi conquistado pelos turcos otomanos, por exemplo, os turcos otomanos eles não destruíram, vamos dizer assim, a Catedral de Santa Sofia, por exemplo. Ela está lá até hoje. Por que ela está lá até hoje? Porque depois ela acaba se tornando um símbolo, digamos, de um renascimento totalmente diferente para aquele momento. Então, os conquistadores daquele momento de Constantinopla via a esplendorosa arte que era naquele momento, era como se eles já estivessem entrando em contato, porque você tem que lembrar da seguinte questão: os turcos, eles vinham da conversão do islamismo. Então, eles viam algo como sendo o quê? Sagrado, não só pela questão cultural, mas pela questão também religiosa. Então, quando eles nomeiam, por exemplo, Constantinopla, não mais sendo Constantinopla, mas sendo a Turquia, que é a capital do Império Bizantino naquele momento, a ideia é fazer com que haja, digamos ali, vamos dizer, uma valorização daquilo que era, e não a destruição. Embora que na Idade Média não comece nem termine com datas específicas, por isso que nós trabalhamos com datas aproximadas, por exemplo, quando você tem ali a queda de Constantino XI, no Império Bizantino, e a ascensão de Maomé, que é o conquistador de Constantinopla naquele momento, e a ovacionação do Império Turco-Otomano, então você já entende que, nossa, agora se deu tudo perdido. Não, muito pelo contrário. Ali você então tem a junção agora de três culturas totalmente diferentes, que é a cultura grega, a cultura romana e a cultura árabe. Então, por isso que ficou aquela ideia, não só de estabelecer uma ligação com uma história, mas uma ligação com a cultura e com a arte naquele momento. E os historiadores, claro, vão sempre buscar essa complementação, vão buscar essa fundamentação, tanto histórica quanto artística. Por isso que a história e a arte durante o período medieval, elas andam pareadas, elas andam juntas. Não é que elas vão se separar, não. É porque nós temos que compreender o período histórico para podermos compreender, então, o período da arte, vamos dizer assim, o período artístico, a construção artística daquele momento. E aí, claro, as igrejas, os templos, as mesquitas e tudo, então, passa a ser considerado, então, como sendo o quê? Joias preciosas desse período. Porque todas elas estão edificadas dentro, digamos, de uma concepção, não só religiosa, mas uma concepção artística e histórica. Nós chamamos de arte medieval inicial a arte bizantina. Por que nós falamos dessa forma? Porque para melhor dividirmos esse período de 1000 anos e a implementação dessas artes durante esses 1000 anos, então nós falamos assim, olha, tem um estupim. Quem é que começa todo esse processo? Lógico, os bizantinos no primeiro momento. Por quê? Porque nós temos que lembrar, até o ano de 476, a Europa estava sob o domínio de quem? Dos romanos. Dos romanos. Mas essa cultura romana ela foi destruída pela entrada dos bárbaros. Então não se construiu nada naquele momento. O que houve ali foi o quê? Uma retomada do território que antes eram pertencentes a esses povos, que eram denominados de bárbaros pelos romanos, mas que até a formação e a construção e a solidificação desses reinos só houve o quê? Uma destruição daquilo que se tinha.
Já no período bizantino, é importante vocês ressaltar que quando você tem a divisão entre o Ocidente e o Oriente, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, no Oriente, a prevalência da cultura romana, ela continua sendo a mesma. Então, ela vai desde a divisão, da sacralização, digamos, da divisão do Império, até o ano de 1453. Para ser mais exatos para vocês, até o dia 29 de maio de 1453. Quando você tem, então, né, o sheik, né, no caso, a pessoa, né, a imagem da pessoa de Maomé, tomando, então, né, conquistando Constantinopla. E naquele momento ele que governava, né, todo o Império Otomano. Então, para que havesse, então, a ascensão de um império, era necessário que um caísse. Então, o Império Bizantino cai e o Otomano sobe, né? Então, no dia 29 de maio de 1453, você tem essa data memorável, que marca justamente o que? O período dessa queda. Né? A queda de Constantinopla nós falamos, mas é a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos. Né? Mas nós temos que lembrar que Justiniano foi o iniciador e o propagador de toda essa questão. Por quê? Porque nós temos 3 imperadores notáveis durante essa formação do Império Bizantino. Né? Justiniano é um dos responsáveis por esse momento. Depois, claro, entra Constantino. Justiniano porque idealizou a primeira linha, vamos dizer assim, de organização e estruturação de toda a Constantinopla, vamos dizer assim, de todo o Império Romano do Oriente. E posteriormente, claro, Constantino foi o idealizador de toda a formação cultural. E, claro, nesse momento vale ressaltar a vocês, o contato com os gregos, né, facilitou muito essa, vamos dizer, essa propagação dessa arte inicial. Até porque vale lembrar a vocês que a cultura greco-romana, né, ela vai adquirir um status maior na composição, digamos, dessa cultura, até pela influência da Igreja Ortodoxa. Né? Então, ou seja, e a separação, claro, com a Igreja Católica, né, do Ocidente, irá também beneficiar toda essa formação. Por isso que nós vamos ter o chamado cisma do Oriente, depois nós vamos ter a questão da iconografia, que são a crise dos ícones, né, que vão estar estabelecidos nesse momento. Então é algo que acaba marcando toda essa, vamos dizer assim, essa civilização, né, que, digamos, de uma certa forma, é estruturada dentro de um império. E o Império Bizantino foi, então, né, a continuação daquilo, como eu já disse para vocês, do Império Romano da Antiguidade, ou seja, o Império Romano do Ocidente, já que o Ocidente já havia sido, né, já havia caído nas mãos dos bárbaros, então o Oriente tinha essa obrigação de continuar, né, digamos, as determinações do que fora, né, o Ocidente. E isso, claro, né, acabou sendo influenciado, então, até o ano de 1453, como eu já disse. E, nesse momento, né, Constantinopla, né, hoje é Istambul, né, originalmente, né, acaba sendo conhecida como Bizâncio. Né, e depois, claro, acaba sendo conhecida depois futuramente como Turquia. Né? Então, você tem que lembrar que Istambul e Turquia são as duas, né, capitais que têm justamente essa influência. Por que nós falamos disso? Porque as influências que você tem, tanto na Turquia quanto, né, em Istambul, né, naquele momento, naquele período, tá? Porque hoje, por exemplo, né, se nós analisarmos o mapa, né, o Império Otomano hoje ele se resumiu na Turquia, né? Então hoje onde está a Turquia é basicamente a continuação, né, daquele império, né, gigantesco que foi o Império, né, Turco-Otomano. Por que disso? Porque esse império ele vai se fechar mais ou menos por volta do ano de 1923, 24, 25 na história, por aí, né, que ele vai se estender. E, claro, várias batalhas vão ser travadas dentro dessa concepção, dentro dessa construção do império. Então, o contato que se tem nesse momento é um contato praticamente o quê? Histórico. É uma cultura querendo conquistar outra cultura, um valor querendo conquistar outro valor cultural, e assim por diante, e assim sucessivamente. Mas não quer dizer que houve a destruição da cultura, muito pelo contrário. O que houve foi o ovacionamento dessas culturas. Então, o que você tem que entender é que houve a junção de cada uma dessas culturas. Então, aí você tem a cultura grega, a cultura romana e, posteriormente, a cultura árabe sendo influenciada e que vai trazer essa influência.
Mas antes de você ter a influência da cultura árabe, vale ressaltar a vocês que a cultura greco-romana ela estava então voltada-se para o Império Bizantino. Por isso que no Império Bizantino, grande parte de toda a sua construção, ela influenciou diretamente o quê? A arte românica e a arte gótica e até posteriormente a arte moderna. Por que disso? Porque nós temos que lembrar que, né, em meio a toda essa formação, em meio a toda essa transição histórica, né, cada imperador, digamos, né, cada membro que compôs essa construção do Império Bizantino, é o caso do imperador Diocleciano, né, ele acaba então fazendo com que haja, né, uma interação cultural cada vez maior. E a influência disso é a construção e a edificação de vários, digamos, né, templos, né, que antes eram chamados de templos, depois mais tarde passam a ser chamados de igrejas, mas que elas acabam não recebendo a influência direta papal romana católica da Itália. Então ela acaba recebendo influência da ortodoxia, digamos, né, a ideia do Césaropapismo, da ortodoxia bizantina. Isso que tem que ficar claro para vocês. Então a influência ela vem dos gregos e dos romanos, é a junção dessas duas culturas. E aí a definição da arte bizantina quer dizer é a produção daquilo que a Roma Oriental fez durante então e depois do, digamos, né, da organização então política de Constantino. Aí ele vai estabelecer a religião, né, cristã como sendo oficial do Império Romano do Oriente, mas fundamentado onde? Na ortodoxia, não no catolicismo como nós temos aqui, né, por definição. Ela é católica? Ela é católica, mas ela é católica ortodoxa. Ela não é católica romana, ela é católica ortodoxa. Então, apesar de você ter aí então essa tornar, né, a religião como sendo, né, ela oficial, então ela segue um mecanismo de ortodoxia, né? E aí, claro, os ortodoxos e os muçulmanos, então, preservaram esses diversos aspectos, então, dessa arte e dessa cultura durante esse período, e por vários séculos. Entenderam, então, como foi essa linha histórica que se chegou, então, até esse momento? Então, vale ressaltar a vocês, essa questão da arte bizantina, ela está ligada à ortodoxia e, claro, também à questão muçulmana. Então, você tem que lembrar, por que ortodoxo? Porque é grego e romano. E por que é muçulmano? Porque você tem a influência árabe. Ok? Então, por volta do ano 622, quando você tem ali, né, a formação da civilização árabe, e depois, posteriormente, né, a extensão territorial árabe chegando até os muros, né, digamos, de Constantinopla, você tem, então, essa influência sendo colocada para dentro. E a valorização, claro, começa, então, e a preservação, claro, começa, então, a ser feita neste momento. Foi por isso que eu disse para vocês, quando Constantinopla, em 29 de maio de 1453, ela é conquistada por Maomé, ele faz essa preservação cultural, desses valores culturais. Não há uma destruição, mas há uma valorização, uma continuação daquilo que foi esse período. Agora, também pode ser incluídos dentro desse processo aqueles valores que não eram considerados não ortodoxos. Por exemplo, quando nós temos ali a influência dos venezianos e dos genoveses dentro da cultura bizantina, por exemplo, por que disso? Porque as relações comerciais desses povos eram intensas, né? Porque os bizantinos dependiam de Veneza e ao mesmo tempo também dependia de quem? De Gênova. Então, esses dois centros, né, digamos, de comércio na Itália em relação ao Oriente, ela vai se estendendo ao longo dos séculos, mas é no século X que você então tem essa separação, porque aí você tem, digamos, né, algo que volta-se, né, para aquilo que foi e aquilo que poderá vir a ser futuramente na sua relação. Por que disso? Porque nós temos que lembrar que quando se tinha uma batalha, uma guerra que era travada no Oriente, o exército, claro, era muito forte, não conseguia repelir o avanço de seus inimigos. Mas houve momentos em que houve a necessidade do Império Bizantino recorrer a quem? Recorrer aos genoveses, aos venezianos e aos italianos para poder então o quê? Consagrar a sua vitória no Oriente.
E essa influência, claro, acabou, digamos, muitas das vezes, né, trazendo algo da cultura ocidental para dentro da cultura oriental, principalmente aquilo que estava voltado para a questão da língua e a própria questão da arte. Porque a forma como se interpretava a questão artística neste momento era totalmente diferente daquilo que se colocava em relação à prática artística dentre as duas nações, tanto do Ocidente quanto do Oriente. Então, a preservação destas culturas, ou até mesmo dessas valores, acaba então gerando então o chamado cisma do Oriente. Porque os cristãos não acreditam na forma como os ortodoxos seguem. Os cristãos católicos são desacreditados pelos cristãos ortodoxos. E assim começa então a gerar uma disputa entre esses grupos. Até que depois, durante o período do século X, aí realmente, né, houve essa questão, né, de separar, né, drasticamente toda essa formação, porque aí o que acontece? Se o Ocidente recebesse a influência do Oriente, né, não seria legal para os cristãos aqui, porque aí vocês têm que lembrar, não é simplesmente uma luta, digamos, por distinção de política e tudo mais, é uma questão de uma luta por questão que envolve a religiosidade e a crença, já que toda a arte medieval ela estava voltado para a questão do sagrado. Estava voltado para a forma como nós interpretamos ou como nós viríamos a interpretar, então, as Sagradas Escrituras. Como nós compreenderíamos como seria a Virgem Maria para os ortodoxos, como seria, então, a Virgem Maria para os católicos. Então, essa questão foi se postergando por anos e anos, por séculos e séculos. Então, a tradição, muitas das vezes, bizantina, ela se viu, né, influenciada por esses valores. E aí, claro, após, né, a queda, então, do Império Bizantino e a conquista, digamos, otomana, né, ela continuou, então, ser chamada de pós-bizantino, porque aí você, então, tem uma correlação agora de outras culturas dentro daquela cultura que anteriormente já estavam sendo colocadas. Então, o que vocês têm que entender é que houve sempre uma oscilação entre aquilo que era do Ocidente e aquilo que era do Oriente, sempre houve um atrito. Então, é como se eles estivessem, então, competindo numa exposição artística, por exemplo. Vamos ver quem faz o melhor. E, claro, né, os orientais sempre tinham essa questão, né, da preservação dos ícones, né, da iconografia, né? E, claro, isso acabou gerando, então, uma disputa muito, muito frenética, vamos dizer, entre esses grupos, tá? E certas tradições artísticas, então, que tiveram origem no Império Bizantino, como por influência, né, digamos, daquilo que eles já tinham, foram preservadas. Principalmente a que estava intitulada, né, dentro da arquitetura das igrejas, né, da Grécia, de Chipre, da Sérvia, da Bulgária, da Romênia, da Rússia. Né, se você analisar hoje, praticamente, né, todos os lugares hoje onde você tem, né, a influência bizantina, ortodoxa, você vai ver que tem alguns traços deles ali que remetem justamente, né, a essa composição, né, histórica daquele período e daquela fase que estão até os dias de hoje. Por que disso? Porque houve uma evolução da cultura grega e, ao mesmo tempo, também a cristianização da cultura romana. Então, a junção dessas duas beneficiou a construção, então, de várias outras, né, linhas, digamos, de organização e estruturação da arte e da cultura nesse período. E aí vale ressaltar a vocês a importância, então, dessa arte inicial, que é a arte bizantina. Aí dá para vocês uma ideia de como que era, então, né, a especificação da iconografia, né, bizantina, os ícones, né? Até hoje nós encontramos alguns deles espalhados em nossas igrejas, né, católicas no Ocidente, porque a influência que ela teve naquele momento foi muito positiva. Então, apesar de todo o cisma existente, de toda a briga existente entre ortodoxos católicos e romanos católicos, mas nós temos aí algumas delas presentes dentro de nossas igrejas. Um exemplo clássico disso é se você for, por exemplo, em alguma igreja
eu não sei dizer, mas a catedral aqui, por exemplo, de São José dos Pinhais, por exemplo, você já tem esses ícones, né, alguns deles pintados na parede, mas de outra forma, né, que espelha ali a ideia da iconografia. Né? Nós temos a imagem, digamos, as passagens bíblicas sendo colocadas, né? Ela, lógico, é uma influência bizantina com traços, digamos, da Renascença. Então, são a influência de duas. Olha só, o bizantino com a tradição, digamos, né, renascentista. Se nós formos, por exemplo, para a Catedral da Basílica de Nossa Senhora da Aparecida, por exemplo, nós vamos ver parte dessa influência também, da iconografia. Se nós formos, por exemplo, para algumas dessas basílicas, né, espalhadas não só pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro, nós vamos ver que tem algumas delas que recebem essa influência. Influência o quê? Bizantina, românica, né? E, claro, renascentista. Mas isso é gradual, isso é evolutivo, isso é colocado em ação, né? Até porque, né, não quer dizer que seja um modelo, vamos dizer, que todos acabavam aderindo e seguindo. Não, mas há uma influência, né? Essa arte inicial, ela influenciou as outras artes que posteriormente foram sendo colocadas e foram sendo seguidas ao longo da história. Características importantes, então, da arte bizantina. O que vocês devem levar em consideração? Que a base, digamos, da arte bizantina, ela é fundamental, né, já que ela foi mantida pelos gregos e também, claro, pelos antecessores desses gregos e, posteriormente, que são os sucessores dos gregos, que são os romanos. Então, sempre havia um jogo de identidade cultural nesse momento. Então, a arte bizantina, a arte de Bizâncio, ela nunca perdeu a sua herança voltada para o clássico. O que é o clássico? É o grego e o romano. Tá? Então, ela jamais perdeu sua característica fundamental, que era justamente algo direcionado à cultura greco-romana. E aí ela acaba, então, recebendo essa grande influência ao longo do tempo. E ela acaba sendo também preservada ao longo desse tempo. Okay? Isso que tem que ficar claro para vocês. Então, isso foi tornando cada vez mais visível e mais perceptível que a presença da arte era fundamental. Mesmo que ela estivesse intitulada por algo que era sagrado, mas também algo que estivesse voltado também para, né, a religiosidade e a cultura. Embora, né, cada um deles estivesse seguindo a sua característica, né, digamos, de origem, né, a sua origem clássica, muitas das vezes ela manteve seu caráter, né, abstrato ou antinaturalista. Tá? Por que essa ideia antinaturalista? Porque quem vai colocar a ideia mais natural, mais presente, mais constante na arte mais natural serão os renascentistas. Mas nessa fase, né, o abstrato ele prevaleceu. Então, tentaram por vezes e vezes, né, colocar alguma coisa que pudesse então trazer uma representação da realidade, mas a mais próxima possível. Mas através do quê? Dos ícones, através de uma questão mais simbólica. Mas não quer dizer que era como uma fotografia, por exemplo, que nós temos hoje. Então, a realidade que eles tinham naquele momento era expressa, né? Vamos dizer, de uma forma antinaturalista. Não é que eles eram contra os naturalistas, não. Tem que ficar claro isso para vocês. É porque naquele momento a estética clássica ela não colocava essa ideia, vamos dizer, que tudo é natural. Não, ela se torna um pouco também o quê? Abstrata. Quem compreende é quem vivencia, quem compreende é quem está ali, né, sendo portador desse mecanismo. E a arte bizantina, ela vai ser colocada então em formas de tema. O que seria isso? O tema da arte bizantina sempre vai direcionar a ideia do religioso e a ideia do imperial. Então, por isso que na maioria das representações que você tem da arte bizantina, ela se volta para a concepção religiosa da Virgem Maria e Jesus Cristo, principalmente, né? E depois, posteriormente, claro, a imagem dos imperadores. Justiniano, Constantino e assim por diante. E esses temas sempre foram o quê? Conciliados, sempre foram combinados. Por exemplo, se tinha lá retrato do imperador, logicamente tinha algum ícone ao fundo ali retratando essa questão da religiosidade. Né? Então, ou seja, essas preocupações elas sempre estiveram voltadas para esse período, elas sempre estiveram pautadas nessas relações. Então, por isso que é muito importante nós podemos compreender a influência que essa arte então teve nesse momento. E como nós falamos, ela é a arte inicial.
não vou dizer para vocês que ela é a mãe das artes, mas é ela que acaba, digamos, de uma certa forma, influenciando diretamente a arte românica e a arte gótica futuramente. E a arte religiosa não se limitava, no entanto, então, à decoração monumental dos interiores da igreja. Essa é outra questão, né? Por que disso? Porque, na verdade, quando você tem, então, essa questão da arte como um todo, né, essa arte era mais voltada para uma simbolização, né? Então, é como se eles, digamos, de uma certa forma, colocassem a ideia de uma religiosidade, mas que não estivesse ligada diretamente ali à sua representação. Por isso que na igreja ortodoxa, muitas das vezes ali, você não vê uma representação, por exemplo, de imagens. O que você vê é uma representação de um ícone e pronto. Você não vê, digamos, como você entra dentro de uma igreja católica, por exemplo, você vê várias imagens. Não, você não vê imagens, você vê ícones na igreja ortodoxa. Então, os ícones eram mais, né, voltados para uma questão religiosa e estética, digamos, das igrejas, do que, por exemplo, as imagens como eram nas igrejas do Ocidente. Então, isso acabou, então, trazendo, né, uma série de embates. Né? Por que, digamos, os cristãos ortodoxos são diferentes de nós? Né? E o Papa, muitas das vezes, tinha que responder essas questões, porque a influência que se tinha naquele momento, né, era muito, digamos, né, presente, era muito constante. Até porque o contato do Ocidente com o Oriente era muito estreito, até pela questão da relação de comércio. Então, a preservação, né, digamos, religiosa era feita através dos ícones ou dos mosaicos. Né? Depois, posteriormente, vai ser associado também aos mosaicos. E as iluminuras também, dos manuscritos também, eram totalmente diferentes das luminuras e também dos manuscritos feitos, então, também no Ocidente. Então, isso acaba, então, trazendo uma certa, né, idealização de uma arte totalmente livre. Livre de que sentido, professor? Livre no sentido de que, olha, eu estabeleço uma ligação com o sagrado, mas ao mesmo tempo também estabeleço uma ligação também com o humano. Mas esse humano ali está direcionado justamente o quê? A crença e a religiosidade. Então é aquela ideia do cristianismo primitivo, né? A igreja primitiva, né? Por isso que quando você tem ali, por exemplo, Paulo, que vai escrever nos Atos dos Apóstolos aos Gálatas, depois também a outras, né, comunidades do Oriente, aos gregos, né, e assim por diante, né, você vai perceber que há essa influência, né, digamos, nos manuscritos. Então, eles começam então a ser colocados em ação. Então, o manuscrito ele está diretamente ligado à arte religiosa. E assim passa, então, a ser produzidos, né? Apenas alguns relevos, algumas questões que são colocadas ali naquele momento, mas que está ligado diretamente também o quê? Ao Ocidente. Aí você tem já a formação do Império Carolíngio. Né? Então, ou seja, o contato do Império Carolíngio com o Império Bizantino também ele é notório, até porque as cruzadas depois, futuramente, elas vão trazer essa consagração dessa ligação cultural. Né? Então, ou seja, são influências que foram deixadas, que foram estabelecidas, que foram colocadas, mas que fazem parte, né, desse processo. É característico? É característico. É notório? É notório. É nítido perceber que há um contraste entre as culturas? É nítido, mas nós temos que lembrar que quem inicia todo esse processo dessa arte é justamente os bizantinos. Quais são as principais características, então, da arte bizantina? Então, ela acaba, então, recebendo influência da cultura greco-romana, principalmente, né, do que vinha da Síria e da Ásia Menor, por isso que eu falei para vocês a concepção da Eurásia naquele momento, né? E aí acaba, então, realizando uma mistura, né, dos diferentes, então, aspectos culturais. Né? O estilo artístico, então, teve presença marcante, então, pelo uso das cores, então, mais vivas, mais presentes, né? E há uma presença marcante, então, de temas religiosos. Então, por quê? Há uma forte influência do cristianismo. E, posteriormente, nós vamos ter também a influência do islamismo, mas isso vai se dar naquilo que nós chamamos de pós-bizantino. Okay? Então fique claro para vocês que nesse primeiro momento é importante vocês entenderem que essas três principais características são as mais marcantes dessa fase, são as mais marcantes desse período. Bom, vamos então para a arte medieval românica, é a segunda
parte, né, digamos, é a segunda fase desse momento. Nós temos, então, esse seu desenvolvimento a partir do século XI, já que até o século X ali você teve a influência bizantina, mas a partir do século XI você já começa a ter essa influência, até porque a França, Inglaterra, né, Espanha, a região dos Flandres, né, a Alemanha, a Itália e outras regiões começam então a receber essa influência. Por que século XI, professor? Porque você tem que lembrar que durante o período do século XI você tem a formação do sistema feudal na Europa. Lógico, professor, mas esse sistema começou bem anteriormente, começou lá na formação digamos, dos reinos bárbaros. Sim, começou, mas o seu ponto máximo, o seu ápice está por volta do século X, XI. Então a influência que o feudalismo tem nesse momento, ela é muito importante, tá? Até porque, né, digamos, a igreja, os nobres, né, os senhores feudais, os reis naquele momento, né, eles percebiam que havia uma necessidade de se voltar à tradição, à questão religiosa. Então, nesse momento, a construção e a edificação de igrejas e templos sagrados, né, passam então a ser constantes, né, algo constante presente dentro da Europa. Né? Então, é algo que se torna então necessário. Os construtores, né, durante esse período aí, né, é muito importante vocês ressaltarem, os construtores durante esse período tinham uma preocupação muito grande, né, de estabelecer ali uma ligação entre o Deus, né, e o homem. Então eles passam então a construir e a edificar igrejas e claro, né, catedrais que pudessem então acolher estas pessoas e que elas pudessem então ter um contato de imediato com Deus. Então aquilo que se fazia no Oriente passa então a ser feito no Ocidente. Tem uma série chamada Os Pilares da Terra, eu até aconselho vocês a verem e a assistirem, porque ela trata, né, digamos, de como os construtores daquele período medieval, né, os pilares da Terra, é o documentário, é uma série, né, que ela retrata como os construtores daquele período medieval, eles construíam as suas catedrais. E como, por exemplo, tudo aquilo que era construído tinha uma ligação com o simbólico religioso e, claro, também com o simbólico profano. É por isso que aí, muitas das vezes, dentro destas igrejas e catedrais, por exemplo, nos seus topos, digamos, de suas construções, eles colocavam, então, as gárgulas. Né? Aí, por exemplo, bem essa definição da proteção, né, que as gárgulas davam, até para vocês entenderem melhor, né, toda essa questão. Então, ou seja, a influência não foi só pela construção, foi tudo que estava voltado ao sagrado e ao profano, ao religioso e ao humano. Assistam. Os Pilares da Terra. É um bom documentário, não é cansativo, é algo que vocês vão entender melhor toda essa concepção, digamos, dessa construção artística românica e gótica. E as origens desse estilo, claro, artístico, ele vai ter então uma extensão do século X ao século XI, né, que acaba sendo influenciado então diretamente pela formação e a construção dos reinos bárbaros, né, e a própria solidificação desses mesmos reinos, né. Então, várias grandes ordens monásticas, né, como os cistercienses, os cluniascas, né, e os cartuchas, né, vão acabar então expandindo então toda essa construção, toda essa solidificação e organização dessa estrutura artística românica. Lembrando que a arte românica ela tem uma influência voltada justamente para o processo de uma construção histórica, né? Além de ser uma influência de uma construção histórica, ela também tem uma construção teologal, porque ela vai seguir os preceitos, digamos, das Sagradas Escrituras, mas vale lembrar a vocês que há uma influência também voltada para a conquista romana, né? Então, a influência dessa arte, ela volta-se muito mais para uma tradição romana. Por que uma tradição romana? Porque era dos romanos a ideia de construir, né, fortes edificações, né, para poder então evitar, né, o avanço, vamos dizer assim, dos seus inimigos. Então, estas igrejas elas vão ser, né, elas vão ter uma ligação mais o quê? Robusta, né, na sua composição. Os edifícios então eram caracterizados por arcos, né, semicirculares, paredes grossas e feitas de pedras, né, e claro, como eu disse para vocês, essa construção robusta. Por que robusta? Porque elas são grossas, né?
E nas obras arquitetônicas desse período, então, elas tinham que grandes proporções, né? E claro, o que leva cada vez mais, né, as pessoas que vão construir, né, ou vão desenvolver essa arte, elas estivessem então cada vez mais presentes nessa sua construção e nesse seu desenvolvimento. Então, isso não traria simplesmente a ideia de que o homem esteja ligado ao sagrado. Não, isso também trazia uma ideia também de que de segurança, né? E as esculturas também passaram, né, foram predominantemente, então, durante todo esse período, feitas, então, por pedras. E, claro, né, dentro delas ali havia, então, algo voltado, né, para a tradição das manuscritas e das iluminuras. Então, eles tinham aquela ideia, vamos fazer, então, uma igreja? Vamos fazer um lugar sagrado? Vamos fazer um lugar onde seja então considerado como sendo que a fortaleza de Deus. Eles interpretavam as Sagradas Escrituras e diziam, olha, nós precisamos então fazer algo que seja forte, seja sólido, que não seja, digamos, de uma certa forma corruptível, que seja destruído. Então vamos fazer uma igreja de pedra. Porque aí pegava aquela ideia, né? Tu é pedra e dessa pedra constrói-se a igreja. Então havia essas questões de interpretações, né? E, claro, isso passou então a vigorar dentro desse cenário artístico. Então, a interpretação que se fazia naquele momento era muito fiel aos textos. Então, se era fiel ao texto, então aí surge aquela necessidade de se construir algo que seja o quê? Fidedigno. Então, vamos construir igrejas que sejam o quê? De pedras e que sejam o quê? Uma fortaleza. Então, por isso que as igrejas, nesse período, elas tinham uma característica não só de igreja, mas também de um forte. Né? Por que disso? Porque aí vem a influência do cristianismo. Porque quem sabia, quem interpretava as Sagradas Escrituras era quem? Apenas os padres, os abades, né? Digamos assim, né? Aquelas pessoas que tinham o conhecimento das letras. E aí isso acabava então influenciando o quê? Os fiéis. E a maioria deles eram o quê? Analfabetos. Então eles acabavam sendo contagiados por aquilo ali e acabavam então sendo, né, conduzidos a essa construção. Bom, se o padre falou que nós temos que construir uma fortaleza de Deus, pois que vamos construir uma fortaleza de Deus, ou para Deus. Então tem que ser de pedra? Tem que ser de pedra. Então vamos construir essa. Não é porque eles eram ingênuos, não. É porque, na verdade, eram poucas as pessoas que tinham conhecimento sobre as Sagradas Escrituras e que passava isso, né, para os demais. E aí isso acabou, então, tendo o quê? Uma certa propagação. E quando se tem uma certa propagação, isso acaba, então, influenciando diretamente no estilo arquitetônico. É como se ali houvesse, então, o que? A propagação da palavra do Evangelho. E a arquitetura neorromânica? É uma nova influência, gente. O que vocês têm que entender é que os românicos eles tiveram uma influência naquele período da Idade Média, mas até hoje ainda tem uma influência muito grande a partir do século XIX, XX e XXI que estamos vivendo. Por exemplo, a influência delas foram tão presentes, tão constantes, que durante o período, vamos dizer assim, das grandes navegações, as grandes conquistas que foram feitas pelos espanhóis, pelos portugueses, né, pelos europeus, até mesmo, né, para a América, foi se trazendo então aquela ideia de que, olha, é necessário trazermos então uma nova concepção de construção artística, uma nova evolução. Então eles tentaram, digamos, né, já que a Europa estava vivenciando aquela questão, né, de uma nova arte, que é a arte gótica, eles então trouxeram aquela ideia de que pudesse então fazer com que o românico não fosse esquecido. Então, como que eu faço para o românico não ser esquecido? Então, eu vou trazer uma nova implementação através disso. Né? Nós temos a questão, né, digamos aí, da influência do neorromânico, inclusive no Brasil, em pleno século XIX, XX e XXI. Então, quer dizer, a arte românica ela ainda prevalece ainda, né, com seus estilos, né, com sua formação, com sua estruturação, né, toda ela direcionada para nós. Então vejamos aí um exemplo, né, digamos, de uma arte neorromânica. É o caso da Basílica de Nossa Senhora da Aparecida em São Paulo. É um estilo arquitetônico neorromânico. Se você analisar bem todas as características, né, que estão presentes, os arcos abaulados, né, a estrutura, digamos, né, da cúpula, né,
inclusive na igreja de Santa Sofia, por exemplo, do Império Bizantino, você tem a cúpula também direcionada, né? Os telhados, a formação arquitetônica como um todo, né? A disposição como está as janelas. Isso aqui é um neorromânico. Não é românico, isso é um neorromânico. É uma nova característica, é uma nova estruturação românica. Porque se você analisar bem, mais adiante eu vou falar mais um pouco dessa a diferença entre o que é românico e o gótico, vocês vão entender melhor. Essa questão neorromânica ela vai trazer uma influência também do quê? Do gótico. Por isso que antes de falarmos sobre a questão da arte gótica, é importante nós entendermos que gótico vem de godos, ou seja, germânico. Então é os germânicos que estão influenciando agora na arte. Porque é o germânico, né, nesse sentido, eles, ao se converterem ao cristianismo, eles trazem consigo, né, a ideia da cultura de seus deuses. Só que isso é deixado de lado depois, posteriormente. Então, existe ali uma diferença entre o que é o românico e o que é o gótico. Isso que vale vocês ressaltarem nesse sentido. Por quê? Porque essa influência gótica ela vai se dar por volta do século XIII. Então vai ter diferenças em relação ao quê? A essa construção, né, digamos, da arte românica em relação à arte gótica, porque a arte gótica ela está muito mais ligada à tradição germânica, e lembrando que os germânicos são os francos, visigodos, ostrogodos, burgúndios, saxões, anglo-saxões, né? Eram aqueles povos que formavam toda aquela cultura naquele momento. Quando se fala de germânicos, nós estamos falando, então, dos povos bárbaros que ali estavam. Então você tem os francos, você tem os saxões, anglo-saxões, bretões. Então eles eram chamados pelos romanos, vamos dizer assim, de germânicos, porque eles não entendiam quem era cada um daquelas tribos, cada um daqueles povos. Quando eu falo germânicos, você está falando de todos. Então, independente, tinha povos que não aceitavam, por exemplo, tribos que ali estavam dentro da classificação dos germânicos, não aceitavam ser chamados de germânicos. Mas pelos romanos recebiam esse título. Então a influência que a arte gótica vai ter, ela vai ser a partir então do quê? Do século XIII em diante. E nós hoje, até hoje, ainda recebemos influência também da arte gótica. E claro, no âmbito artístico, então, refere-se então, né, à produção que foi dominante dentro do período do século XII ao século XIV, como resposta então, que é o estilo românico. Então, se eles fossem lá e construíssem um estilo germânico, românico, vamos dizer assim, eles iam lá construir, então, um estilo o quê? Gótico. Mas em resposta, né? Em contrapartida. Né? Mas não quer dizer que uma era mais bela do que a outra. Não era nesse sentido. Não era uma competição artística, não. Era uma construção, uma evolução de uma arte para a outra. Por exemplo, enquanto as paredes românicas, vamos dizer, da arte românica eram mais grossas, as paredes, por exemplo, do estilo mais gótico eram mais finas. Enquanto o estilo arquitetônico, vamos dizer assim, românico era mais voltado para um alto mais escuro, algo mais escuro, aí você tinha os vitrais do estilo gótico e assim por diante. E vai sendo influenciado cada vez mais, seja nas iluminuras, seja nas esculturas, nas pinturas e nos manuscritos. Isso tudo trouxe essa influência. Então, as figuras que acabam sendo representadas, por exemplo, dentro do estilo mais gótico, vamos dizer assim, elas vão se tornar mais realistas. Lembra do que eu falei para vocês? Enquanto havia uma questão não realista, haveria algumas tradições que trariam a questão do realismo, mostrando como de fato é. Então, o bizantino e o germânico, o bizantino e o românico não tinham muito essa influência do não real, né? Não era realista, era mais voltado para algo mais abstrato. No gótico você vai trazer então essa questão mais clara, mais perceptível aos olhos do homem, perceptível aos olhos daqueles que estavam ali se deliciando e se, digamos, né, se vangloriando dentro dessa concepção artística. Então, nesse momento aí, os assuntos que vão ser direcionados, né, a arte gótica como um todo, não vai ser só um assunto religioso, né, vai ser um assunto como um todo. E aí vai ser influenciado também pela concepção o quê? Das universidades. As escolas agora começam a dar essa influência. Por isso que nós falamos que a partir do século XIII você já tem um contato, né, do medieval para com o renascentista.
Então você já tem o início de uma separação. É como se você estivesse então cortando o cordão umbilical da Idade Média, desses 1000 anos de história, e durante o período do século XIII, XIV, XV, aí vem o ponto máximo do Renascimento, que é o século XV, você então estivesse então fazendo essa introdução, esse novo caminho para uma nova arte, para uma compreensão de uma nova história, compreensão, digamos, de um novo modelo artístico e assim por diante. E aí você então tem o quê? A disputa, vamos dizer assim, né? A arte românica versus a arte gótica. O estilo então antigo dos germânicos e que é o gótico e em relação aos românicos, por exemplo, elas vão começar então a se diferenciar. Por exemplo, algumas características vão ser marcantes. Por exemplo, o estilo antigo de arquitetura românica, né, de arquitetura românica que surge durante o período do século X, ela tem como característica a horizontalidade, os tetos são, digamos, arredondados em forma de abóbada de berço, né, você tem uma enorme paredes grossas aliadas, né, e pequenas janelas, né, com interiores escuros. Então, isso são características marcantes da arte românica. Olha só, a igreja de Notre-Dame, por exemplo, né, de Poitiers, na França, você tem esse estilo. É um estilo que românico. Olha só a composição, né, deixa eu marcar aqui para vocês verem, né, o estilo abaulado, né, de suas arquiteturas. Você tem as paredes, dá para você perceber que elas são um pouco mais grossas, né, mas elas estão ligadas a essa característica desse período. Aqui você tem a ligação, né, das esculturas, né, de artes que estão direcionadas, né, aos apóstolos, aos santos da igreja e assim por diante. Então havia essa ligação, né, do sagrado. Olha só, outra igreja, né, característica do estilo românico, né, a igreja de San Martín Fromista, na Espanha. Né? Olha só, parece mais um castelo do que uma igreja, né, mas se você analisar bem, é uma igreja. Né? É um estilo arquitetônico românico. Olha só por dentro como ela é, né? A abóbada de berço que se fala, né? Que são esses arcos que são colocados, né? Abóbadas, né? Que são colocadas, né? Então, nesse estilo arquitetônico, né? É tipicamente o quê? Românico. Se você entra dentro de uma igreja, você vê essas características, pode ter certeza que tem uma influência ali românica, né? Então, o estilo gótico já é uma outra contrapartida. Por quê? O teto de abóbada, né, foram construídos com arcos o quê? Ogivais. Quer dizer, dois arcos iguais são encontram parte superior. Então, as paredes são mais finas e enormes. Vejamos como que isso acaba sendo influenciado então, diretamente. Né? E a arquitetura românica, né, digamos, transmitia então uma sensação de solidez e robustez, né, como foi colocado para nós. E por fim, nós temos então o que? A verticalidade e intensa luminosidade, que as igrejas pequenas não tinham, né? Digamos assim, as românicas não tinham, as góticas passam a ter. Olha só como que é colocado então nesse momento. Então você tem a Catedral de Chartres, né, na França. Olha só como que é esse estilo, né? Como que marca esse estilo, né? Gótico, olha só as torres, que é totalmente diferente, tá vendo? As paredes são mais finas, a espessura, tem mais portas, você tem os vitrais, né, que são colocados nesse momento. Olha só por dentro como que é. Né? Essa já é outra igreja, né, que é os vitrais da Abadia Real de Saint-Denis, né? Isso em Paris, na França, olha só. A luminosidade que é colocada. Sem lembrar também a questão dos traços. Lembra que eu falei para vocês das iluminuras, né? A influência que se tinha naquele momento, né? Os castiçais que são totalmente diferentes, né? É algo novo, né, nesse momento. É uma influência nova. As abóbadas, né, que são totalmente também diferentes daquela que você já tinha visto no estilo românico, né? Olha só, por dentro, então, a abóbada ogival, né, que se fala, né? Que é diferentemente da abóbada de berço, né? A estrutural ogival é a união de dois segmentos, né, de círculo, que é colocado, olha só. Dois segmentos de círculos, né? Que é colocado também. Muito bonito, né? Como que é bom, né? Você entender e compreender cada uma dessas distinções, dessas artes, né? Que são colocadas nesse momento. Né? E, claro, houve uma citação que eu fiz para vocês aí, quando se trata, nós estamos acostumados com a CDC, mas nós temos o CA. CA quer dizer circa. Circa do latim quer dizer em torno ou aproximadamente.
Então teve uma imagem que eu coloquei para vocês ali que ela fala aproximadamente, né? Quer dizer, não tem um período correto certo. Meus queridos, fique aqui então meu grande abraço a vocês. Espero que eu possa ter feito vocês compreenderem um pouco mais sobre o que é a arte bizantina, a arte gótica e a arte românica, né? E a influência de cada uma dessas artes sendo colocadas aí ao longo do seu período histórico. Espero ter, né, deixado bem claro para vocês a distinção de cada uma delas. Fica aqui o meu abraço, o meu muito obrigado, que Deus abençoe vocês, abençoe a todos nós aí nessa caminhada rumo à história, rumo à arte. Um grande abraço, um grande beijo, fiquem com Deus, tchau e muito obrigado.